E na presença dos irmãos para uma conversa. E a conversa de hoje, desse momento, é sobre o jejum. O jejum, uma importantíssima chave espiritual, uma poderosa realidade espiritual. Então eu quero começar a nossa conversa trazendo a palavra revelada que está nas Escrituras, que se encontra em Joel 2, 12 a 17, que diz assim: Ainda assim agora mesmo, diz Iau, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com planto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos a Iau, vosso Criador, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação para Iau, vosso Criador? Trocai a tombreta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros de Iau, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa teu povo, ó Iau, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Criador? Eu quero, nessa conversa, irmãos, voltar-me para o verso 12. A nossa conversa vai ser a partir desse texto. Ainda assim agora mesmo, diz Iau, convertei-vos a mim de todo o coração, de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Olhe a orientação que Iau nos traz na tua palavra. Então, queridos, o jejum é uma ferramenta poderosa, é uma realidade espiritual poderosa e nos foi deixada, está sendo registrado na palavra revelada por Iau, que nós devemos fazer uso dela. E Matitial ou Manial, como vocês preferirem, ou Mateus, no capítulo 9, versículo 14 e 15, diz assim: Vieram depois os discípulos de Alquihanã e lhes perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Iau: Pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Olha, agora Iau nos trazendo orientação sobre a realidade do jejum. Motivos importantes para se promover um jejum. Primeiro, o jejum é uma realidade importante
para um crescimento alinhado e fundamentado de um relacionamento com Iau, nosso Criador. Em Lucas 2, verso 36 e 37, nos traz uma realidade também, e uma postura também, e também uma disciplina. Havia uma profetisa, Lucas 2, verso 36 e 37. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançado em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Tem outro texto também, queridos. Atos 13, verso 2 e 3. E servindo eles a Iau e jejuando, disse o Espírito puro: separai-me agora a Barnabé e Shaul, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Está vendo aí, queridos? O jejum é uma realidade de autodisciplina sobre os nossos desejos carnais, que mantém Iau em primeiro lugar em nossos pensamentos e sentimentos. Ele nos liberta de nossos apetites, que nos traz o aprisionamento. O jejum nos leva a nos concentrar no sacrifício de Yahshua e na realidade que esse sacrifício nos trouxe em ser uma nova criatura. O jejum nos leva a ser humilde e nos leva também a esse aprendizado. Isaías 66, versículo 2, nos traz uma palavra. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz Iau. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Não é de sonhos, não é de visões. Pega lá o livro de Daniel e veja lá o relato que traz da experiência de Daniel a ter visões da parte de Iau. Ele ficava fisicamente, querido, quebrado. Teve uma experiência que o anjo teve que pegá-lo pela mão e colocá-lo em pé para receber a palavra. De umas experiências dessa, ele ficava doente por 7 dias, queridos. E as pessoas estão relatando aí que as revelações, estão conversando com Yahshua, e fisicamente não aconteceu nada. Está tão fácil assim. É tão fácil assim. Comigo não está acontecendo isso, queridos. Por isso, queridos, que eu insisto em falar, eu não tenho palavra. A palavra que eu tenho é a palavra de Iau, registrado nas Escrituras. E foi essa palavra que nos aproximou, queridos. Não foi homem nenhum que nos aproximou. Vocês me chamam de irmão Nelson, porque isso é uma realidade que eu recebi da palavra revelada. E você também. No Salmo 35, verso 13, nos traz também uma palavra. Quanto a mim, porém,
estando eles enfermos, as minhas vestes eram de pano de saco. Eu afligia a minha alma com o jejum. Em oração, me reclinava sobre o peito. Matitial ou Manial 5:3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou, se você preferir, é o reino de Al e o reino de Yaush, que Ial confiou a Yaush, e ele nolo também confiou. Alguns exemplos de jejum. Tem aqui nessa relação, queridos, alguns textos longos. Eu vou citar só a referência e depois você vai, se quiser pausar o vídeo, você vai ler aí. É uma oportunidade de você ler a Escritura. E Yaush jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer. Matitial 4:2. Eu vou ler esse texto aqui. Matitial 4:2. Diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites e foi sustentado por Ial, senão teria morrido. Deuteronômio 9, do versículo 9 ao 18. Esse eu não vou ler, eu estou citando. Deuteronômio 9, do 9 ao 18. Tanto Moisés como Yaush, nesse jejum de 40 dias, eles tiveram um sustento sobrenatural. Sobrenatural. Porque uma pessoa de boa saúde e que não transpira muito, ela aguenta 3 dias e sem comer e sem beber no jejum, né? Mas se uma pessoa boa de saúde que faz um jejum à base de água, sem se alimentar, ela aguenta também mais tempo. Mas 40 dias e 40 noites foi num momento muito especial, queridos. Foi num momento sublime. Um momento que ia mudar toda a história da humanidade. Com Yaush e com Moisés. E vocês sabem o relato. Entendeu? Então, outro. Elias jejuou também, ou Elial, como você preferir. Jejuou também 40 dias. E teve uma provisão de dois pães e 2 botijas de água. E com essa pequena provisão, ele também andou 40 dias. E ele também teve esse sustento sobrenatural da parte de Ial. Isso está registrado, querido, em 1 Reis 19, versículo 8, do versículo 3 a 8. 1 Reis 19, versículo 3 a 8. Daniel, ou Daniel, também jejuou. Ele teve um jejum parcial. Não vou ler o texto, eu vou citar, queridos. Daniel 1, do verso 3 ao verso 20. E também tem outro jejum de Daniel, o jejum das delícias, que está registrado em Daniel 10, versículo 2 e 3. Neemias também jejuou, orando e lamentando pelo sofrimento do povo. Neemias 1, versículo 4. O povo de Nínive e o seu rei fizeram também jejum em arrependimento. E vocês conhecem a história. Jonas, capítulo 3, versículos 5 ao 10.
Então, todos esses textos que eu citei, por ser longo, queridos, e como eu não sei editar vídeos, e eu tenho um tempo de meia hora para fazê-lo, então por isso que eu estou tendo a liberdade, porque eu estou baseado no amor dos irmãos, né? De entender que eu estou tendo esse cuidado para nós termos essa conversa, querido. Os discípulos de Yahshua jejuaram também. E tem 3 textos aqui para os irmãos ler e ver que no Novo Testamento também tem relatos dessa chave espiritual na caminhada deles. Atos 9, versículo 9, fala de Yahshua, de Shaul, que teve uma experiência na estrada de Damasco com Yahshua, mas ele estava lá na casa de Judas por 3 dias e 3 noites, não comeu e não bebeu. Aí o Eterno mandou Ananias lá para orar por ele, e ele, ao terminar a oração, a escama dos olhos deles saíram e passou a ver, e recebeu o Espírito de Yahweh, e logo em seguida foi emergido. E tem outro texto também, Atos 13, versículo 2 e 3, e Atos 14, versículo 23. Presta atenção agora nessa colocação que passo a fazer aos irmãos. Nunca devemos ver o jejum como uma forma de pressionar a Yahweh para conseguir o que queremos. Olha só, isso está registrado em Isaías 58, versículo 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos nossas almas e tu não os leva em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Olha aí. A palavra de Yahweh, nosso Criador, nos exorta a estarmos como? Firmes em Yahweh. Filipenses 4, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes em Yahweh. O apóstolo Shaul está falando que os irmãos é alegria e coroa da sua trajetória, porque eles estão firmes em Yahweh. Então, o resultado do seu ministério junto aos gentios, ele está vendo que os irmãos receberam a palavra e foram chamados para uma comunhão com o Eterno através de Yahshua e o madeiro de Yahshua. E ele está vendo que com o passar do tempo, quando ele volta para esses irmãos, percebe e vê que os irmãos estão firmados na fé e confirmados na fé e firmes na palavra revelada de Yahweh, o qual ele proclamou para essas pessoas. Então, ele está falando, essa é minha alegria e minha coroa, de vê-los que vocês continuam firmes na fé. Porque eu não vim com palavras persuasivas, e sim com palavras de poder, para que a vossa fé não ficasse firmada nessas palavras, mas na palavra de poder, a palavra revelada de Yahweh. Essa é a palavra de poder, lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos.
Não é o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho que é a lâmpada para os meus pés. Ainda que nós, com o passar do tempo e na comunhão com o Eterno, nossa mente e nossos sentimentos são formatados a igual a de Yahshua. 1 Tessalonicenses 3, versículo 8. Porque agora, se é que estáis firmado em Yahweh. Estamos sendo firmados e confirmados na fé, estando agarrado firmemente na rocha que é Yahweh. O jejum, queridos, promove toda essa realidade. O jejum com oração e com propósitos que trazem sobre aqueles que nos acompanham oportunidade de glorificarem a Yahweh. As pessoas, quando olham para nós, elas vão perceber que a luz que está em nós não é fruto de uma realidade humana, mas é fruto de uma realidade sobrenatural, que é a palavra de Yahweh. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós devemos jejuar, porque só assim nós vamos estar pensando e sentindo os propósitos do Pai sobre a nossa realidade. Nós não vamos ser enganados pela nossa carne, porque nós vamos reduzir a nossa carne à obediência daquilo que Yahshua nos deu através da palavra de Yahweh. Fica com essa palavra, queridos, que Yahweh, na sua grande e riqueza, benevolência e compaixão, resplandeça sobre vós o seu rosto e te dê a paz. Valeu, queridos. Até a próxima. Tamo junto.